Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Léo Ortiz é surpresa de Dorival Júnior entre os pré-convocados para a data FIFA de outubro. O Flamengo tem 3 pré-convocados aí, galera. E médico aí renova as esperanças do Flamengo para a participação de Pedro no novo Mundial da FIFA em 2025, galera. Vou falar também exclusiva aí o embarque do Flamengo para Porto Alegre, né, 18 jogadores, né, vou falar da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Grêmio aí pelo Brasileirão. E a outra notícia importante, Flamengo e Grêmio, aí a CBF divulga a escala de arbitragem para o jogo aí do Brasileirão. Vamos começar com este assunto, então. Flamengo e Grêmio que medem forças aí neste domingo, dia 22 de setembro, aí pelo Campeonato Brasileiro. E a Confederação Brasileira de Futebol já definiu a escala completa de arbitragem para o jogo do Flamengo contra o Grêmio. A partida acontece neste domingo, dia 22, às 18h30, horário de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Então, Matheus Delgado Candansan será o responsável aí por apitar Flamengo e Grêmio. E a CBF, vale destacar, também definiu os auxiliares, que será Neuza Inês Bach e Evandro de Melo Lima. Por fim, o árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, né? Então, a escala completa de arbitragem, hein? O árbitro Matheus Delgado Candansan de São Paulo, o assistente 1 é Neuza Inês Bach, também de São Paulo, assistente 2 Evandro de Melo Lima, quarto árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, assessor Antônio Pereira da Silva, o VAR é Rodrigo Guarizo Ferreira, o auxiliar de VAR é Fabrício Porfírio de Moura, auxiliar de VAR é Adriana Milksviski, observador de VAR é Roberto Perassi e o manager é Arnaldo Jason Araújo Santos. Daí tem o quality manager, né? Que é o Arnaldo, já repeti, né? Então a situação aí na tabela, né? A situação na tabela, Flamengo e Grêmio se encontram com situações aí bem distintas na tabela. Enquanto o Mengão aí de Tite está no G4 aí, em quarto colocado, né? A equipe do Renato Gaúcho aí ocupa apenas a 14ª posição. Então, lembrando de que devido ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, ambos os times possuem partidas a serem cumpridas. Em relação aos demais clubes, o Clube Gaúcho possui 2 jogos a menos. Já o mais querido aí tem um duelo a disputar, né, contra o Internacional. Então o Flamengo enfrenta o Grêmio aí pela 27ª rodada do Brasileirão neste domingo, dia 22, que acontece às 18h30, né? Na Arena do Grêmio aí, né? Que terá a transmissão pelo Premiere e pelo Sport TV HD aí apenas, galera, né? Só por esses dois sistemas aí. Vamos falar aí do embarque do Flamengo, né? Então, o Flamengo está pronto aí para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falando aí da lista de 18 dos relacionados aí com 18 desfalques que ficaram treinando no Ninho do Urubu, né? Então a lista de relacionados que embarcou para Porto Alegre é a seguinte: os goleiros Matheus Cunha, Lucão e Diogo Alves, os zagueiros Cleiton, Davi Luiz, Iago Carbone e Daniel Salles, os laterais Wesley e Ayrton Lucas, os meio-campistas Ryan Lucas, Alan Alcaraz, Everton Araújo, Loran, Luiz Auxélio e Matheus Gonçalves. Os atacantes Felipe Tereza, Felipe Lima, Wallace Iana e Carlinhos, né? O Flamengo vai viajar sem 13 jogadores, né? Então os 11 titulares do Flamengo que enfrentaram o Peñarol do Uruguai na última quinta-feira não viajam para Porto Alegre. Isso porque os jogadores permanecem no CT do Ninho do Urubu para a preparação com foco aí no jogo de volta contra a equipe uruguaia, né? Então deste modo não vão enfrentar o Grêmio o Agustin Rossi, o Varela, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Alexandro, o Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gonçalo Plata, né? Esses não embarcaram, né? E daí, né, além deles, o Léo Ortiz e o Gabigol também não embarcaram para Porto Alegre. O zagueiro vive a expectativa de ser titular na partida de volta contra o Peñarol, após começar no banco de reservas no Maracanã. Ademais, o camisa 99 do Mengão, apesar de não ter lesão confirmada, também permanece no Rio de Janeiro a fim de aprimorar a parte física. E além disso, tem os lesionados aí, galera. Então, além dos 13 jogadores que permanecem aí no Rio de Janeiro, o Flamengo conta com 5 desfalques por lesão.
que são eles o Everton Cebolinha, que está com ruptura no tendão de Aquiles, Matias Vinha, ruptura do ligamento cruzado e fratura da tíbia, Pedro com ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, Michael com lesão muscular e Luiz Araújo com fratura da cartilagem do joelho direito. Falando do retorno de Alcaraz, por outro lado, o Flamengo conta com o retorno de Carlos Alcaraz no Brasileirão. O meio-campista não atuou aí na última rodada contra o Vasco, pois cumpria a suspensão. E na partida contra o Corinthians, aí no dia 1º de setembro foi o jogo, né? Então o jogador aí foi expulso após agredir o zagueiro da equipe paulista, Kaká, numa discussão aí bem polêmica, né? Então, passando outras informações aí sobre os médicos que deram uma boa notícia, né? Então, fora da temporada de 2024 e por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Pedro aí é uma das preocupações do Flamengo para o novo Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado em 2025. Isso porque o prazo de recuperação do atacante duraria aí cerca de 10 meses. Porém, o Dr. Luiz Antônio Vieira, ele tranquilizou a torcida rubro-negra sobre a participação do artilheiro na competição. Então, o Dr. Luiz Antônio Vieira realizou a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior de Pedro. Segundo o médico, o atacante está se recuperando bem e teve sorte na lesão. Ele teve a sorte de não fazer lesão no menisco. Então, a reabilitação articular é mais rápida. Então, ele falou, nós estamos ainda em setembro, quer dizer, ele vai ter aí uns 8 meses, porque é mais ou menos na época que se volta, entre 8 e o 9º mês aí, né? Então, acredito que tem chance de jogar o Mundial, disse antes de finalizar, né? Então, ele é muito aplicado, super focado na reabilitação, faz tudo o que você manda. Tem uma perna forte, uma musculatura boa, acho que tem chances, ele vai estar na época que voltaria mais ou menos, comentou em entrevista, né? Então, o artilheiro do Brasil e do Flamengo, né, Pedro, aí se machucou no dia 4 de setembro durante treino da seleção brasileira. O atacante teve um entorse no joelho esquerdo que ocasionou o rompimento do ligamento cruzado anterior. E o prazo para a recuperação de lesão desse tipo é de 9 a 12 meses, né? Então, deste modo, aí, o jogador não atua mais este ano, né? E falando do novo Mundial de Clubes da FIFA, então o Flamengo está classificado aí para o Super Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho de 2025 nos Estados Unidos. Isso porque o Flamengo já foi campeão da Libertadores em 2022 ao vencer o Atlético Paranaense por 1-0. E além do mais querido, Palmeiras e Fluminense, que conquistaram o título da competição em 2021 e 2023, também irão jogar o torneio. Falando aí dos classificados, já tem classificados o Flamengo, Palmeiras, Fluminense, River Plate da Argentina, Boca Juniors da Argentina, Real Madrid da Espanha, Atlético de Madrid da Espanha, Chelsea da Inglaterra, Manchester City da Inglaterra, RB Salzburg da Áustria, Juventus da Itália, Inter de Milão da Itália, Bayern de Munique da Alemanha, Borussia Dortmund da Alemanha, Paris Saint-Germain da França, Benfica de Portugal, Porto de Portugal, Al Hilal da Arábia Saudita, Al Ahly do Egito, Seattle Sounders dos Estados Unidos, Pachuca do México, Leão do México, Monterrey do México, Urawa Reds do Japão, Wydad Casablanca do Marrocos, Al Ain dos Emirados Árabes, Auckland City da Nova Zelândia, Ulsan da Coreia do Sul, Mamelodi Sundowns da África e Esperance Sportive de Tunis, da Tunísia, né? Então esses já estão classificados aí para o Mundial, né? Outra informação aí sobre os convocados, pré-convocados do Flamengo para a seleção, né? Então, Léo Ortiz é uma das novidades de Dorival Júnior na pré-convocação para a data FIFA de outubro. Como já tinha acontecido em setembro, né? Então a CBF utilizará o prazo limite de 10 dias para o anúncio de 23 nomes que vão defender a seleção contra o Chile e Peru. Mas a chamada lista larga já foi enviada para os clubes na sexta-feira. No Flamengo, além de Ortiz, estão Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson, galera, né? 4 jogadores, né? Então, improvisado aí como volante, o Léo Ortiz tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo aí no segundo semestre e caiu nas graças da torcida. E na partida contra o Peñarol, no entanto, ele foi preterido aí por Tite e começou no banco de reservas, né?
Ele fez de tudo para perder aquele jogo, o Tite, né? Então, curiosamente, aí foi o atual treinador do Flamengo que deu as primeiras oportunidades a Ortiz na seleção em 2021. E o zagueiro foi convocado para a disputa da Copa América, em que o Brasil terminou como vice-campeão. Se Ortiz é surpresa, os outros três do Flamengo são figuras carimbadas. Fabrício Bruno e Gerson estiveram na convocação de setembro e Ayrton Lucas foi chamado por Dorival em março, galera, né? Então, os jogadores já... Então, o regulamento da FIFA permite que os 23 jogadores sejam definidos até 10 dias antes de apresentado, né? Mas os clubes com pré-convocados devem ser informados com 15 dias de antecedência. Por isso, a CBF já comunicou os clubes na sexta-feira. E Dorival Júnior divulga a convocação no próximo dia 27 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E os jogadores se apresentam no dia 7 em São Paulo e treinam no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até os dias 9, quando seguem para Santiago. O Brasil enfrenta o Chile, fora de casa, no dia 10, e tem pela frente o Peru, dia 15, no Mané Garrincha, em Brasília. Com 10 pontos, a seleção ocupa a quinta colocação nas eliminatórias, aí, né? Está sujeito até a ficar quase fora aí da Copa do Mundo, né? Muito mal nas eliminatórias a seleção brasileira, galera. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.